Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero saudar os colegas vereadores, nossos assessores jurídicos, nossa secretária da Casa, prefeito municipal aqui presente, presidente da Braspol, que nos acompanha pelas redes sociais de casa. Primeiro ato, passamos a análise e a votação da ata da sessão ordinária 1767 de 2026, de 11 de fevereiro de 2026. Todos os colegas vereadores já receberam a ata. Há alguma objeção? Não havendo nenhuma objeção à ata, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e os contrários que se levantem. Ata 1767 de 2026, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a leitura dos comunicados. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1736 de 2026. Cumprimento o senhor presidente Márcio, em nome dele, os colegas vereadores e vereadoras, ao prefeito municipal, secretário de Educação, a todos que nos assistem aqui presencialmente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo os nomes membros da COLEN da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei 1736/2026, que inclui meta no plano plurianual para os exercícios de 2026 a 2029, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2026 e Lei Orçamentária Anual 2026, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 3.000. Os referidos créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Desta maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que sejam alteradas as leis orçamentárias vigentes, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais e, por conseguinte, a destinação de despesa, que neste caso se refere à criação de uma nova rúbrica orçamentária para o Programa de Educação Fiscal. A criação desta rúbrica visa garantir a destinação e o controle adequados dos recursos necessários para as atividades e materiais de divulgação do referido programa em cumprimento aos decretos municipais 2136/2025 e 2071/2025. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Rogério Rodrigues Klim, prefeito municipal em exercício. Este projeto 1736 estará na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do edital de convocação da audiência pública. Audiência pública sobre a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. A Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, nos termos que dispõe a lei do município no artigo 44, convoca a comunidade em geral para participar da audiência pública, referente à apresentação do relatório sobre a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, conforme parágrafo único do artigo 28 da Lei Municipal 917/2008, a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2026, às 14 horas, ao vivo, através da nossa página no Facebook. Nova Roma do Sul, 18 de fevereiro de 2026, Rutinê Santi, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Agora, então, neste momento, teremos a tribuna livre. Hoje, de forma especial, recebemos nesta casa o prefeito municipal, o senhor Roberto Panassolo, que vem a esta tribuna para compartilhar informações, prestar esclarecimentos
e nos apresentar os caminhos que estão sendo trilhados pela administração municipal. Sabemos que, independente de posições políticas, todos temos um objetivo em comum: o desenvolvimento de Nova Aroma do Sul e o bem-estar da nossa gente. Que este momento seja um momento muito produtivo e que sirva para aproximar ainda mais os poderes e fortalecer a confiança da população. E que possamos juntos continuar construindo uma Nova Aroma do Sul cada vez melhor. O futuro do nosso município se constrói com diálogo, respeito e compromisso com as pessoas. Seja bem-vindo, Roberto. A tribuna livre é sua. Boa noite, presidente Márcio. Em teu nome, quero deixar um agradecimento a todos os demais vereadores, à Câmara Municipal de Nova Aroma do Sul, por ter essa oportunidade hoje de vir aqui. A gente pretendia vir no final do ano passado, ainda à Câmara de Vereadores, fazer uma explanação do primeiro ano da nossa gestão, minha e do Rogério Klim, a quem eu cumprimento aqui também, que deve estar nos assistindo. Ele tinha um compromisso em Caxias, não conseguiu vir. E por alguns motivos particulares naquele momento não conseguimos vir, mas agora, no início do próximo ano e da tua gestão também, Márcio, como presidente, a gente aproveita esse momento para vir aqui falar um pouco da nossa administração, o que a gente fez no primeiro ano, o que a gente pretende fazer nesse segundo ano. Eu percebo que a Câmara de Vereadores, a cada ano, a cada sessão, ela está mais acompanhada pela comunidade, está sendo cada vez mais acompanhada. Então, a gente aproveita também, né, essa audiência que a Câmara de Vereadores tem, o que as pessoas estão ouvindo, para estar aqui falando um pouco da administração. Eu sempre procurei, nesses últimos anos, acompanhar muito a Câmara de Vereadores, porque eu acho que é aqui que a gente resolve muita coisa na administração. Porque na administração pública, tudo que se faz tem que ter lei que permita. Então, a gente precisa, né, estar acompanhando, e é também uma forma de ouvir a comunidade através de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês está todo dia conversando com as pessoas, está sendo demandado por algum assunto, alguma questão que precisa, que enxerga para a comunidade, e a gente aproveita também ouvindo vocês, né, também entender o que a comunidade quer. Estendo meus cumprimentos aqui aos nossos assessores jurídicos, ao presidente da Associação Polônica, né, Alcides, ao nosso secretário Cristiano, que está aqui, o presidente do Republicanos, a Eliane, nossa assessora. Agradeço a cada um que está aqui presente, também estendo cumprimento a quem está nos ouvindo de casa pelas redes sociais, por meios eletrônicos. Nós, eu e o Rogério, junto com todos os nossos secretários, a gente tinha... Primeiro, né, eu falava com o Rogério que a gente precisava montar uma equipe de secretários competente, e a gente conseguiu, né, nós temos hoje 4 secretários, além do Rogério, que atua como secretário também, muito competentes, estamos conseguindo bons resultados, a gente conseguiu montar essa equipe. E quando a gente iniciou, o Rogério Klim me falou: Roberto, nós temos 3 grandes desafios, né? Primeiro, a ponte de Nova Roma Nova Pádua, que era uma questão que todos sonhávamos, né, que precisava acontecer, e a gente tinha esse compromisso, muita coisa já tinha sido feito, mas a realidade da ponte, ela se transformou agora. Tinha a questão da creche, que era uma necessidade que a gente visualizava através das direções que tínhamos na creche, a gente visualizava que precisávamos de ampliação, e ela está em andamento. Pretendemos, ao final de 2026, estar concluída a obra como um todo. E também tínhamos um outro problema, o terceiro, que a gente visualizava, que era a questão dos alagamentos na nossa cidade. Passamos aquele período de fortes chuvas e a gente enxergava e éramos cobrados de algumas situações que alagavam as casas em Nova Roma. A gente conseguiu resolver os 2 grandes problemas que a gente tinha. Então, a gente acabou, né, já nesse primeiro ano de gestão, atuar nessas 3 grandes frentes que a gente precisava fazer.
Na questão dos asfaltos, que também em Nova Roma do Sul é uma necessidade, eu sempre digo que Nova Roma do Sul, no DNA do Nova Romense está a dificuldade dos acessos, né, que nós sofremos sempre muito com as estradas, falta de ponte, balsa. Então, quando a gente fala em ponte e asfalto, brilha o olho de todo mundo, né? Porque a gente sofreu muito e sofre muito com as estradas. Então, a gente continuou fazendo obras de asfalto. Tinham algumas obras que já tinham sido iniciadas na gestão do Douglas, nós concluímos, e nesse primeiro ano, em conclusão e asfalto novo, nós fizemos 5,2 quilômetros de asfalto. Uma outra questão que a gente trabalhou muito forte nesse primeiro ano foi o investimento em máquinas, que a gente também, vocês sabem, o quanto a comunidade quer que a gente faça aberturas de estradas, né? A estrada que ainda não está asfaltada, dá uma melhorada, e a gente nesse ano de 2025, ano passado, a gente investiu 2,9 milhões em máquinas, 2 escavadeiras hidráulicas, um trator de esteira e uma retroescavadeira. Então hoje a gente tem a possibilidade, né, possibilidade bem clara de fazermos bons trabalhos nas nossas estradas do interior, principalmente. Nós também trabalhamos muito forte em outros projetos que já vêm sendo feitos há bastante tempo e demos continuidade, que é a distribuição de cascalho. Para vocês terem uma ideia, a cada ano se investe em cascalho no município de Nova Roma do Sul, R$ 1.200.000. É um valor alto para a nossa cidade, né? Hoje todo mundo precisa, se cobra um valor, sim, mas isso não representa 20% do que custa para o município. Nós fizemos uma conta no ano passado de 1.200.000 que o município investiu, se arrecadou menos de R$ 200.000. Então vejo que é um investimento alto. Também foi feito um investimento forte nas lâmpadas de LED. Hoje, se vocês saírem à noite, principalmente aqui na Avenida Júlio, todas as lâmpadas estão de LED, algumas ruas transversais também. Foram colocadas quase 300 lâmpadas novas de LED no município. Lá na saúde, a gente visualizava também a necessidade, eu estava lá até 2024, de uma boa reforma no nosso posto de saúde, a parte mais antiga. Fizemos uma pintura externa, interna, troca de telhado, né? Fizemos um investimento forte lá na Secretaria de Saúde também. Adquirimos uma van na Secretaria de Saúde também. Reformamos a casa do nosso casarão, pintamos por fora a prefeitura. Estamos trabalhando forte na questão da casa do idoso, no centro de convivência, para que a gente consiga, ao final de agora, até maio, colocar também o centro de convivência à disposição da nossa comunidade. Nos esportes, eu vejo o Cristiano aqui e às vezes a gente vem aqui e eu ouvi aqui na nossa tribuna de que faltava investimento nos esportes. Só neste ano de 2025 se investiu entre esporte, CTG e outras atividades quase R$ 500.000. Investimento forte também. Campeonato de futebol 7, campeonato de futebol de salão, torneio de bocha, é moto, é pedal, é corrida, tudo isso tem investimento público. Todos eles têm investimento público. Que mais que eu posso falar aqui de 2025? Nas horas máquinas terceirizadas também, foram quase 200 famílias ou serviços realizados em 2025, com um total de investimento de quase R$ 900.000 de horas terceirizadas. Os outros R$ 900.000 quem investiu foi o produtor. Então, só de horas terceirizadas, no ano de 2025, se investiu em Nova Roma do Sul quase 2 milhões. Só de horas terceirizadas. Com certeza foi mais, porque tem serviços que a pessoa paga particular, tem serviço que o município faz. Então, é um investimento alto. Isso a gente percebe só na questão da produção de uva. Olha quanto aumentou esse ano. A possibilidade de nós chegarmos a 40 mil toneladas é bem claro. É possível que a gente chegue. Isso se deve ao investimento do produtor, um ano bom, né, que o tempo também ajudou. Mas então o investimento que a prefeitura faz, que o produtor faz, ele está tendo retorno agora. Na questão dos tubos, eu queria falar um pouco aqui. A gente foi mais de 3 mil tubos, Lores.
que foi comprado nesse ano e distribuído entre serviços nas propriedades rurais e serviços nas ruas. Só naquela rua do sindicato, colocamos 200 tubos de metro ali naquela rua. Então, se solucionou um problema grande que a gente tinha ali. Então, são projetos deste nível que fazem realmente a diferença, que a gente precisa investir. Está lá escondido agora, não se enxerga, mas com certeza as pessoas que moram ali ao redor visualizam isso e sabem o quanto é importante. Hoje não estão preocupados quando dá uma mensagem, vai chover 100 milímetros. Com certeza eles não estão mais preocupados, porque hoje dá conta, né? E quanto à ponte, eu lembro que em setembro do ano passado, a gente estava aqui numa sessão do vereador Júnior e a gente falava naquele dia, que era para marcar a data, se eu não me engano foi 26 de setembro, que a gente naquele dia tinha recebido o empenho dos valores da segunda parcela das emendas de bancada, naquele dia, 26 de setembro. Nosso objetivo da administração até o final de janeiro era contratar a empresa. Contrato assinado dia 13 de janeiro. Objetivo agora, até o final de março, ter o projeto executivo entregue na administração e autorizado pela administração para iniciar a obra. Então, está andando dentro da nossa programação, certo? É óbvio que a gente tem o exemplo da Ponte de Ferro, que foi uma situação que nos tornamos exemplo para o país todo. Então, a gente sempre, cada mês aqui parece que é um ano, mas está andando muito bem. Estive em Brasília na semana passada, conversamos no Ministério, está tudo encaminhado para que, quando acontecer a primeira medição, entregarmos a nota, recebermos o pagamento. Se tudo isso acontecer, no final de 2026, a ponte vai estar pronta. Se não tivermos outro problema. Então, está dentro da programação. Um pouco também, falar agora da questão da ponte que liga Nova Roma Sul a Veranópolis, que tivemos aqui nesta Câmara de Vereadores, a audiência pública também com o presidente da CRERAL, o João Alderi, dizendo que naquele momento eles iam começar a fazer toda a questão de estudos, eles tinham conseguido vender a energia para a ANEEL. Então, conversei com ele na terça-feira, ontem de manhã. Ele me disse que em abril eles entregam a licença de instalação na FEPAM. Tendo a autorização da FEPAM, eles querem até o final do ano já ter o acesso para as obras. Então, provavelmente, o município de Nova Roma do Sul vai ter que esse ano destinar máquinas, provavelmente equipamentos, serviços, recursos para a abertura dessa estrada também. Eu sugeri, inclusive o Marcelo sabe disso, que a gente fizesse uma sugestão da ponte ser construída onde hoje existe a balsa. Falei com eles, eles me disseram que não está descartado essa situação, essa possibilidade, mas as chances são remotas porque eles vão precisar da ponte para a construção da obra. Então, provavelmente, a ponte vai ser construída no local onde está previsto, logo abaixo da usina. Nós temos esse compromisso de fazer a abertura, estivemos visitando há poucos dias o local onde vai ser aberta a estrada, estivemos com 2 moradores da linha Salete, que conhecem muito bem o acesso, mais o Rogério Clean, vice-prefeito, mais alguns servidores. Passamos num trilho que tem hoje lá, numa trilha, fomos até quase o rio. É possível abrir, sim, a estrada onde está previsto, né? Vai dar serviço, com certeza, uma estrada nova, não tem praticamente nada, mas é possível fazer. Só que a gente tem que estar preparado para recurso para isso, né? Então, a ideia é que até o final do ano a gente tinha isso. Uma situação que a gente vai fazer agora nesse ano de 2026 é um novo leilão. Hoje a gente tem 4 escavadeiras hidráulicas, a gente vai vender uma, né, a mais velha. A gente vai realizar um concurso público, que é necessário para alguns cargos. Nós temos diversos cargos com um contrato emergencial. A gente vai fazer uma aquisição de uma ambulância para o posto de saúde. A gente vai fazer uma aquisição de um caminhão caçamba também para a Secretaria de Obras. Provavelmente, na questão do caminhão, a gente utilize uma boa parte dos recursos do leilão. A gente pretende fazer umas 2 obras de asfalto, né, nesse ano, e algumas obras de calçamento também, né? Então, é isso que a gente pretende fazer nesse ano. A ideia sempre da administração
Eu sei que aqui, muitas vezes, vocês são cobrados por algumas nomeações que sejam feitas, né, porque a gente não faça mais contrato emergencial, mas tenho certeza que nós, da administração, a gente está procurando sempre o melhor para o município. A gente tem que sempre colocar o interesse público muito acima do interesse particular, muito acima. Ele tem que prevalecer sempre. Então, eu também sou cobrado por algumas pessoas que estão na lista de concurso, pode ter certeza. Eu sou servidor público, eu sei o que é isso, mas a gente tem que sempre pensar na administração pública. E vocês vão ver na sessão, na audiência da semana que vem, que o nosso gasto com o pessoal reduziu quase 2% nesse primeiro ano de 2025. Isso não é milagre, tá? É gestão, é cuidado com o que se gasta com o servidor, né? A gente sabe muito bem. Nós mandamos para a Câmara de Vereadores, vocês lembram, uma reforma administrativa. E eu não lembro de ter tido em outro local, ou aqui mesmo em Nova Roma, que se reduziu o número de CCs e FGs. E nós reduzimos. Nós reduzimos no nosso quadro o número de CCs e FGs. E reduzimos os cargos ocupados também de CCs e FGs. Isso é público, é só buscar as informações. Então, por isso que nós chegamos ao final do ano, e vocês vão ver na audiência pública, com 2% a menos com gasto de pessoal. Isso é importante. Sobra mais recursos para investimento, sobra mais recursos para a gente disponibilizar para a comunidade. É assim que a gente quer atuar. Márcio, eu pretendia, então, vir aqui e fiz, né, deixar uma explanação para vocês, e acho que era minha obrigação, né, perante a Câmara de Vereadores, de vir aqui, me colocar à disposição de vocês, sempre. Hoje, o prefeito e o vice e os secretários, eles querem fazer um bom trabalho e o melhor para o município. Uma das coisas que eu ouço dos nossos secretários, e eu ouço muito, e eu acho que isso é uma dos exemplos de que a administração vai bem também por isso, eu penso antes no município. É assim que eles me falam. E é assim que a gente atua, Márcio. E é assim que a gente quer. Então, obrigado a todos vocês. A prefeitura, as secretarias, a administração municipal está à disposição de vocês. A gente sabe da importância e da cobrança que vocês têm perante a comunidade. Vocês muitas vezes são cobrados mais que nós. Mais que nós. Então, a gente sabe disso, né? E a gente está à disposição, sempre. Tá? A gente quer muito chegar ao final da gestão desses 4 anos e entregar um município forte, com poder de investimento, né? Com capacidade de oferecer bom serviço. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade e sempre que precisar estaremos de volta. Muito bem, prefeito Roberto. Então, gostaria que ficasse aí. Daí cada vereador terá um tempo de fala. Se quiser fazer uma pergunta, pode ser, prefeito. Daí para que este momento seja ainda mais democrático e participativo, que agora, após a fala do nosso prefeito, cada vereador terá um tempo de 3 minutos para fazer a sua fala ou sua pergunta. Peço que todos que forem usar esse espaço com objetividade, que possamos aproveitar da melhor forma esse importante momento de diálogo entre os poderes. Quem que gostaria de começar? Vereador Rutinês? Obrigado, presidente Márcio. Viu, Roberto, eu vi que tu explanou bem, tu esclareceu bem sobre a ponte do Rio da Prata, né? Que o povo pede bastante, viu? Eu vi que tu esclareceu bem, eu vi que a gente está muito feliz porque os trabalhos estão andando. E tu explanou bem direitinho, então eu tenho só que agradecer porque os trabalhos estão funcionando. Então, parabéns, quero te parabenizar a ti, a todo o poder público, que os trabalhos estão funcionando e a gente se sente bem estar numa gestão que está andando tudo direitinho assim. Obrigado, viu, Roberto? Eu que agradeço, Rutinês. Sabe que hoje mesmo a gente teve uma visita de uma família, de um casal da comunidade da Salete, preocupados também com o retorno da balsa, né? Porque quem reside ali, principalmente, tem mais utilidade, né? Usam mais, tem parentes do outro lado, né? Mais próximos, e eles também estão ali ansiosos, né? Que a gente resolva isso. A estrada que liga Vila Flores e Antônio Prado está muito ruim, né? Então é difícil, e o acesso aqui é muito mais próximo, muito mais curto, mas a gente entende que realizar hoje um investimento de retomada da balsa, construção da casinha, balseiro que não tem mais,
tudo isso, perante a Marinha também, a dificuldade que é, a gente pretende sim focar mais nessa construção da ponte que vai ligar Nova Roma do Sul a Veranópolis. Para aí sim ter um acesso em condições, em melhores condições, para que a gente consiga melhorar ainda mais. Vai ser um período difícil agora, desse ano? Vai ser, né? Já fazem um tempo que está sem. Mas com certeza logo ali à frente a gente vai ter um acesso bom que vai ligar os dois municípios. Obrigado, viu, Roberto? Vereador Lores, está com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Márcio, colegas vereadores, público aqui presente e que nos assiste em casa pelas redes sociais. Quero cumprimentar o nosso prefeito Roberto aqui presente, dizer para ele os parabéns pela bela administração, né, que está sendo executada. Certamente dá para ver pelo trabalho feito dentro do ano passado e agora também, né, o bom trabalho desenvolvido, toda a secretaria funcionando, educação, saúde e obras, né, tudo funcionando bem. Então, parabéns pela bela equipe que tem e desejar que os próximos anos sejam cada vez melhor. Queria fazer umas duas perguntinhas básicas. Se puder nos responder, agradeceria. Uma é referente à colheita da uva, né? Sempre que nós estamos em pleno vapor agora, né? Uma boa safra que está sendo bem produtiva, né? Esse ano. E referente a essa fiscalização que o poder público está fazendo, o poder público federal, né? Que está fiscalizando os produtores, referente à contratação da mão de obra. Tem muitas pessoas nos procurando. Para mim já fui procurado 2 vezes, não sei se os colegas já foram. Dizendo que o poder público de Nova Roma não está fazendo nada. A gente sabe, a gente explica, né, que isso não compete à prefeitura, o prefeito ou nós, né, a resolver esse problema. Mas queria ver se o prefeito tem alguma explicação, se possa ajudar alguma coisa, se for possível, e qual é o caminho que esses produtores podem tomar, né, junto com o sindicato ou algum outro órgão público que possa ajudar esses produtores. Lores, muito obrigado aí pelo questionamento. A gente realmente é muito questionado nessa questão da fiscalização que ocorre, principalmente agora na safra da uva, né? Que é onde mais se utiliza desses serviços terceirizados para realizar a colheita. Realmente, como tu diz, não é nossa competência, não é o município que fiscaliza, né? Que faz esse trabalho. Nós também não podemos impedir, né? Porque a gente às vezes até as pessoas nos orientam, não deixa entrar no município. Com certeza isso não é possível. Mas o que o município faz, né? Desde a questão da nota fiscal eletrônica, a gente fez um curso também, uma capacitação para as pessoas saberem como fazer a nota fiscal eletrônica, como utilizar. Também nessa questão a gente procura sempre servir como um capacitador, orientador de como fazer, para que não ocorra o risco de ser multado. Que sim, que venha a fiscalização, mas que eles estejam dentro do que a norma preconiza. É o que a gente faz. Eu sei que o sindicato também procura fazer um trabalho nesse sentido, a própria Emater procura fazer um trabalho nesse sentido. Então, o que a gente procura fazer é tentar passar a maior parte de informações, o que a gente puder, para que as pessoas estejam orientadas de que não sejam multadas. A gente não quer isso, né? A gente quer que o produtor faça a sua produção, colha e receba. Esse é o interesse do município. Nós temos interesse nisso porque a gente tem retorno com isso também. Muito obrigado. Outra pergunta referente a qual é o maior desafio nos próximos 4 anos, né? E a maior dificuldade, se dentro do orçamento do município, como o empréstimo deixado para a administração anterior, isso afeta como é que isso poderia ser bem mais desenvolvido, fazer outras obras, se esse empréstimo deixado pela administração anterior dificulta algum trabalho dentro do município? Lores, certamente, quando tu tem um compromisso de pagar parcelas de financiamento, isso compromete o teu poder de investimento. Isso, por óbvio, né? Isso acontece na prefeitura e em casa também. Nós tivemos nesse ano de 2025
uma destinação de 2.300.000 para pagamento de dívidas da parcela, certo? Isso, por óbvio, compromete um pouco o teu poder de investimento. Mas também a gente reconhece que as obras estão ali, né? Estão disponíveis para a comunidade, mas com certeza compromete o teu poder de investimento, com certeza. Nós recebemos o caixa livre, eu falo livre sem vinculado, saúde, emendas, ponte, sem nada. O caixa livre nós recebemos com 4.400.000, final de 2024, entregamos no final de 2025 com 3.400.000, 1 milhão a menos. Essa é a realidade, é um dado público, né? Mas isso se deve também porque a gente investiu bastante, né? Compramos as máquinas, investimos bastante em alguns serviços que a gente precisava, fizemos obras de asfalto e pagamos as parcelas do financiamento. Então, compromete sim, mas eu sempre enxergo pelo lado de que as obras estão disponíveis para a comunidade, né? E isso também a gente tem que valorizar, né? Muito obrigado e agradeço pela bela explicação. Muito obrigado. Neste momento, então, a vereadora Rosângela está com a palavra. Boa noite a todos os colegas vereadores, os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo em casa, que com certeza deve ter gente ouvindo o prefeito Roberto. Os cumprimentos também para o prefeito, o presidente da Câmara. Eu só vou fazer uma pergunta, seria mais para complementar, sobre esse empréstimo que foi aprovado na outra gestão, que eu não estava aqui, e a gente ouve muito falar desse empréstimo, esse financiamento que foi feito. Eu gostaria de saber quantos empréstimos foram feitos, o que foi feito com esse dinheiro do financiamento que foi feito, que famílias foi favorecidas, se foi asfalto, que é essas perguntas que nem tu falaste há pouco. A gente é muito cobrado, por que lá e não aqui? Quantas famílias foram favorecidas com esse asfalto? Qual o comprometimento mensal ou anual, eu não sei, que o município tem com esses empréstimos? E com esse financiamento, o que o município arrecada e o que ele sobraria para fazer outros investimentos que tem, além de asfalto, máquinas, tem muita coisa importante também que nós vamos ter que fazer investimento. O que sobra? O que o município arrecada? O que ele sobra com esses financiamentos deixados do governo passado? Porque é que nem tu disse, as coisas são aproveitadas, mas o investimento foi feito, mas as parcelas têm que ser pagas. E muita coisa tem que ser feita, mas o compromisso. Então, o que sobraria desses empréstimos para o município? E o que foi feito com esse dinheiro? Teve emendas? Foi tudo bancado pelo município? Rosângela, muito obrigado aí também pelo questionamento, pela participação. Quero agradecer a todos os vereadores também. Eu sei que vocês abriram mão do espaço de vocês hoje de tribuna para estarem aqui me ouvindo e também me dando essa oportunidade. Nas gestões que eu participei como secretário, como vice-prefeito, isso desde 2009, toda a gestão teve um financiamento, certo? A primeira gestão, eu lembro que foi comprada uma patrola, se eu não me engano, um caminhão. Depois foi na gestão segunda do prefeito Marino, foi feito um financiamento para asfaltar a Avenida Júlia de Castilhos. Na primeira gestão do Douglas e eu vice, foi feito um financiamento para uma parte da Júlia de Castilhos. E a última gestão do Douglas também um financiamento para obras no interior, que estão todas aí disponíveis para a comunidade. Te dizer certo agora onde foram utilizadas, quais foram as obras, eu teria que fazer um levantamento, mas foram várias obras que foram feitas com financiamento, várias obras, né? Todas elas hoje concluídas e sendo agora, iniciado na gestão passada, sendo agora também pagas mensalmente as suas parcelas. Como eu falei antes para o Lores, o custo de 2025 para o município foi de 2.300.000. A estimativa para 2026 desse financiamento é de 1.800.000, com total capacidade do município quitar esse financiamento,
mas por óbvio que ele compromete um pouco o nosso poder de investimento. Isso não Hoje tem ele dúvida. teria quanto no caso de financiamento que tem que pagar, bancar todos os meses para pagar? O financiamento ele vai até 2033, certo? Até 2033 e ele vai reduzindo com o passar dos anos, né? Eu tenho as informações de 2025, 2.300.000, a informação de 2026, 1.800.000, que vão ser pagos de Estavam parcela. falando em 9 milhões de dívidas. Foi financiado 7 milhões, Rosângela. 7 7 milhões? milhões. Que é bom porque também o povo ouve, né? Porque a gente ouve Não, o a melhor coisa. o número certo, tá, do financiamento é 7 milhões. Passou aqui pela Câmara, os vereadores Não, da é gestão sim, passada, eles sabem, passou pela Câmara de Vereadores, tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores, Exato. inclusive. Então, aqui também se debateu da importância, né, da obra sendo realizada antes do pagamento. Então, a gente tem que também deixar isso claro para a comunidade, para quem está nos ouvindo. O financiamento foi 7 milhões e está sendo pago 2025, 2.300.000, 2026, 1.800.000 e assim por diante. Isso o povo aproveita, tá bom. Outra pergunta. Ali falando da ponte, que tu falasse da ponte, né? Que provavelmente o final de 2026, se tudo correr bem, ela ficaria pronta. Qual a origem desse dinheiro, dessa ponte? Quem realmente destinou esse dinheiro? Quanto veio para a ponte? A ponte que liga Nova Roma do Sul a Nova Pádua Isto, essa são aí. recursos de emenda de bancada gaúcha. Geralmente, as bancadas não divulgam os seus valores de quem foi o parlamentar, de quem foi o senador, mas eles sempre acabam falando, né? E eu acho que isso é importante a gente saber, mas a bancada, quem preside a bancada não fala o nome de cada um de quanto indicou. Num primeiro, num primeiro ano que foi aprovado, eu estive em Nova Pádua, inclusive, tinha o senador Mourão lá, junto com o Carlos Gomes, do Partido Republicanos, que foram os que mais direcionaram recursos naquele ano, foi 9 milhões e 600 da bancada como um todo, certo? Fizemos um levantamento de orçamento e percebemos que não tinha recurso suficiente para construir a ponte. Se buscou no ano seguinte mais recursos, uma outra emenda de bancada. E a gente teve naquele ano a alegria de ter o Dionísio Marcon como presidente não é presidente, é coordenador da bancada gaúcha, nos auxiliou bastante, Rosângela, e conseguimos mais 8 milhões e 200. Na hora do empenho, teve um corte, eles chamam de contingenciamento. O governo não tinha recurso e tal, veio 6 milhões e 300. Nós chegamos ao final da soma dos dois valores, 15 milhões e 900, certo? Ao final do ano, no dia 31 de dezembro, veio um e-mail, eu vim aqui no último dia do ano, 17 horas da tarde, um empenho de 950 mil. Então, praticamente todo o recurso de 8 milhões e 200, ele veio nas duas emendas, tá? De 2024 e 2025. Hoje, com o orçamento que a gente conseguiu contratar a ponte por 14 milhões 250, a gente tem uma sobra de 2 milhões e 700. Logo que a gente viu isso, a gente buscou o Ministério, buscamos a Caixa, que é quem vai fiscalizar e gerenciar todo esse recurso, para não perder esse recurso sobrando, certo? O que eles nos orientaram? Que fizéssemos um projeto de ampliação de meta, certo? Então, antes era ponte, agora vai ser ponte e asfalto, para a gente utilizar esses 2 milhões e 700. Além disso, nós temos também 1 milhão garantido por contrato com a Ceram. Então, nós temos 3 milhões e 700 para utilizar, caso seja aprovado, para asfalto, certo? Nas cabeceiras da ponte. Uma última pergunta, bem rapidinho, que perguntam. Tu estava falando primeiro do concurso público, que tu está fazendo o melhor pelo município, e tem gente na fila de espera, que está esperando, né, para ser chamado, e tem muita gente que pergunta qual a previsão para um próximo concurso público?
Estamos elaborando o edital agora. Provavelmente a gente publique o edital do concurso final de março para inscrições para vários cargos. A maioria que está hoje com contrato emergencial vão ser colocados no concurso, a maioria deles. Então, quem está esperando por uma oportunidade de trabalho na prefeitura, o concurso sai no final de março, nesse período mais ou menos. A gente, Rosângela, isso que tu fala, que a gente procura sempre o melhor para o município, e essa é a verdade, e a gente até reafirma esse compromisso, e no momento que a gente vê, né, Cristiano, a educação tendo nas suas avaliações, estando sempre em primeiro lugar, e eu lembro aqui na Câmara, como eu falei para vocês, eu lembro que eu vinha aqui, quando saía um resultado que a saúde era primeiro lugar no Estado, os vereadores cobravam, mas por que a educação não é assim também? E nós conseguimos chegar lá. Hoje a educação, ela está sempre nas primeiras colocações, e isso se deve ao trabalho que a gente faz. Se tu economiza num lado, investe no outro, tu tem profissionais colocados no cargo certo, diretores que trabalham bem, um secretário comprometido, que eu falei diversas vezes, e ele sabe disso que eu falo quase todo dia, que conhece a área, o resultado vem, pode ter certeza. Sim, então, obrigada, Roberto, prefeito Roberto, e pode ser próximo. Obrigada. Neste momento, então, está com a palavra o vereador Marcelo. Prefeito Roberto, eu tenho grande honra de conversar com o senhor, porque por muitas vezes me dirigi ao seu gabinete e sempre fui muito bem atendido, e isso eu quero agradecer publicamente, que eu acho que isso é de grande valia para um vereador, porque é óbvio que aqui todos têm a sua ideologia partidária, mas a nossa ideia principal sempre é defender as questões do município para que o município cresça, se desenvolva, e a Câmara de Vereadores ela precisa ser ouvida porque ela é, como denominada, voz do povo. E aqui, quando a gente fala de algumas coisas, alguma solicitação, é dentro daquilo que o senhor falou, direcionando para a população que nos pede e nos indaga sobre certas questões. Diante disso, eu quero só agradecer sempre o bom atendimento que o senhor teve comigo. Eu tenho algumas questões diante daquilo que o senhor falou. Primeiro de tudo, deixar bem claro, eu acho que o senhor prefeito Roberto tem que dizer isso, né? Que nós éramos vereadores aqui quando foi aprovado o projeto de lei do financiamento. O senhor estava como vice-prefeito na época, era o prefeito Douglas. E essa questão dos financiamentos, teria que de repente ver, né? Porque o Marino deixou para o Douglas deixou para ti também. Não é uma coisa que foi aprovada agora, né? Então é uma coisa que vem já se fazendo há muito tempo. E eu me lembro que foi feito Trajano de baixo, Trajano de cima, foi feito a Salete, né? Foi feita uma parte para cá. Então, nós aprovamos aquela vez, conscientes de que quem estava aqui vereador, eu me lembro muito bem, conscientes de que se sabia quanto se ia pagar e que se tinha disponibilidade financeira para pagar. Eu me lembro muito bem como vereador, nós discutimos aqui nessa casa aquele financiamento. Mas de lado isso, senhor prefeito, eu tenho duas coisas que eu gostaria que o senhor explicasse para nós. A gente tem ouvido, por exemplo, essa semana, ou na semana passada, eu não me lembro, prefeitura CIPO da IP, né, pegar um exemplo próximo aqui, eles até vão deixar de fazer uma festa da comunidade lá por causa das questões financeiras. Nós temos Caxias que teve dificuldade para pagar os CCs há pouco tempo, na verdade. A nossa folha de pagamento, pelo projeto de lei que veio na semana passada, de contratação emergencial de alguns cargos, ela está em 43%, ela estava 46, alguma coisa, estou arredondando os índices para nós ter uma decisão, um entendimento melhor, né? E o senhor acaba de falar agora que a folha de pagamento diminuiu 2%. A pergunta que eu tenho para o senhor é assim: a gente sabe que diante da reforma tributária que foi aprovada no ano passado e que passa a vigorar esse ano, ela vai trazer repercussões financeiras no ano que vem, certo? Diante disso também nós temos a questão da sexta série, que esse ano vai passar para escola estadual, né, que estava com o município, certo? Isso também vai repercutir na folha, no retorno financeiro da prefeitura. E o ano que vem a tendência é que esse sexto ano venha para a prefeitura. A ideia, creio que seja essa, né? Se não for, me corrija por gentileza.
A pergunta que eu tenho para o senhor é assim, quais as questões hoje que a prefeitura está se preparando para, se de repente tiver um corte no orçamento do ano que vem, significativo, como todas as prefeituras têm, e a gente tem, não é uma exclusividade da prefeitura de Nova Roma, né, da maioria das prefeituras, quais são as atitudes que a prefeitura está tomando e a preocupação que se tem para 2027? 2026 nós já estamos, né, com esse Fundeb vindo aí, essas questões vindo, e aí eu acho que já dá para continuar, né? A preocupação é assim, é 2027, nós precisamos ter dinheiro em caixa para pagar a folha de pagamento, você tem uma questão de que não pode passar de 51%, né? E é isso aí. Essa é uma das perguntas. A segunda pergunta é sobre o campo municipal, prefeito Roberto, né? Faz tempo que a gente ouve falar que tem 700 mil reais lá para fazer aquelas reformas do campo municipal. Eu teria mais perguntas aqui. A questão das máquinas, prefeito, eu só queria entender, né? O senhor falou que foram colocados 2 milhões e 900 mil, mas aqui tem, nesses 2 milhões e 900 mil, tem emendas parlamentares também. Então, de efetivo dinheiro da prefeitura, o senhor tem essa informação de quanto foi colocado? Para nós esclarecer para a população, porque daqui a pouco, semana passada eu falei sobre isso, né? Os pedidos de informação, eles não são para a gente criticar a administração, não. É para que a gente tenha uma unanimidade de informação, e eu acho que essa tua presença aqui na Câmara traz também essa circunstância, de ter uma informação só. Porque daqui a pouco o vereador Márcio entende uma situação, a vereadora Odete entende outra, e sai 1000 maneiras de falar para a comunidade. E eu acho que nesse momento é muito importante isso aí. Obrigado, desculpa me alongar um pouquinho aqui, é só para colocar as situações. Marcelo, tu foi bem claro. Tá? A questão da minha vinda aqui realmente é para isso, para esclarecer. A questão, eu começo pela tua última, na questão das máquinas, tá? No total de emendas buscadas, captadas no ano de 2025, a gente teve 3.710.000. A gente conseguiu, assim, fomos muito bem nesse primeiro ano de gestão através de captação de recursos. E diga-se aqui, sem nenhuma empresa fazendo assessoria, sem nada. Nós, do município, conseguimos captar esses recursos, 3.710.000. Específico para essas máquinas que foram apresentadas há poucos dias, nós temos 800 mil reais, deputado Bongás, 500 mil reais, deputada Denise, e 200 mil reais do Afonso Ram. 1,5 milhão, certo? Não foi investido todo esse 1,5 milhão, porque no momento que tu faz o cadastro da emenda, tu prevê um valor arrecadado, um valor de contrapartida. Então, quando tu baixa o valor na compra, baixa o valor arrecadado e baixa o valor de contrapartida. Nessas máquinas, o município investiu 500 mil reais. Recursos do município. Nessas 3 máquinas. 500 mil reais. Aliás, nas 2 máquinas. Desculpa, trator de esteira e uma escavadeira. A outra escavadeira que tinha chegado em outubro, recurso todo do município. Todo do município. Certo? Não. 769.900. Cada escavadeira hidráulica e 980 mil o trator de esteira. E nós sobramos, então, um recurso agora, em torno de 170 mil. O que a gente está fazendo? Já cadastramos o caminhão caçamba. Só o caminhão caçamba ele custa 800, quase 900 mil reais. Pronto, é um caminhão que a gente pretende colocar à disposição também. Então, a gente vai utilizar os recursos de leilão, venderemos uma escavadeira hidráulica e venderemos o trator de esteira, através de leilão. Esses recursos serão utilizados para complementar esses valores que tem na emenda e comprar o caminhão, que com certeza durante o ano vai estar à disposição. Campo municipal, Marcelo. Nós publicamos, inclusive, isso no início do ano passado, que a gente iria fazer uma reforma de todo o campo, uma proposta. Por quê? Porque o governo estadual, ele divulgou, e isso tá nas notícias, se a gente procurar, que todos os projetos apresentados no governo do estado, através da Secretaria de Esporte, iriam ser contemplados. Nós tínhamos um projeto de iluminação, 200 mil reais, e um projeto de reforma do campo, 500 mil reais, 700 mil. O projeto todo custaria 900 e poucos mil reais. O município investiria o restante de contrapartida. Agora, no momento de repassar o recurso, o governo só contemplou o município de Nova Roma do Sul com o projeto Ilumina, 200 mil reais. Então, o projeto da iluminação nós somos contemplados, mas o restante não. Então, hoje o município teria que investir 700 mil reais para fazer
concluir, executar aquela obra toda que nós tínhamos feito o planejamento. Fomos surpreendidos por não ter, né, sido contribuídos com contemplados com esse recurso, então nós paramos. Essa é a verdade. Nós paramos, nós não temos hoje recurso para fazer essa obra. Talvez a gente reforme e coloque iluminação no campo, é uma possibilidade, né? Porque foi assinado há poucos dias o projeto do Ilumina. É uma coisa que a gente vai ter que pensar. Ou talvez cadastramos de novo esse ano, vai ter um novo edital, vamos conseguir o recurso para a execução da obra, é também outra possibilidade. Então, hoje ele está parado, o projeto do campo, né? Toda vez que eu vou ali também me dá uma tristeza, porque a gente vê que tá ruim, tá mal cuidado, né? Então a gente precisa, é um espaço público, a gente precisa fazer alguma coisa. Quanto, Marcelo, aos cortes e a possibilidade de o que fazer, de como a gente vai estar nos próximos anos, como é que vai ser depois da reforma tributária, que a partir de 2027 começa a já ter um impacto nos municípios pequenos, principalmente. A reforma tributária ela prevê que ela vai ter a total execução em 2070. Então, os municípios vão sentir, mas não vai ser assim de um ano para outro que vai ter um corte tão grande de repasse, né? Então, vai ser 5% no ano, 10% no outro e tal. Vai ser medido não mais pela produção. Hoje, quanto mais tu produzir no município, mais tu arrecada de ICMS. Depois vai ter 4 itens só: população, área do município, educação, que é uma porcentagem pequena, e um valor igual para todos os municípios. É assim que vai ser, a partir de 2027, a medição dos indicadores para o retorno de recursos no município. O ICMS, nos últimos anos, a gente teve uma queda do nosso município na classificação. Nós começamos, eu dei uma olhada esses dias, em 2021, o nosso índice era quase 11, 0,19. Eram 3 dígitos depois do zero. Hoje, em 2026, o nosso índice é 0,076. Vejam, nós perdemos 25% do bolo total de ICMS do Estado. O ano passado, para você ter uma ideia, nós só arrecadamos o total de receita no município R$500 mil a mais do que 2024. Então, realmente, a gente está num período que a gente tem que segurar. Por isso que a gente, muitas vezes, encaminha um projeto de contratação emergencial aqui para manter o serviço, porque no momento que tu tiver o servidor nomeado, essa é a verdade, né? Se der um aperto ali na frente, tu não consegue mais se desfazer. O contrato emergencial segura um pouco, no outro ano não tem. É assim que a gente procura segurar essa questão dos gastos. E nós vamos ter, agora na explanação da audiência pública, esse resultado na redução do gasto com pessoal, Marcelo. Nós tivemos 2% a menos de gasto com pessoal. Quanto à vendêmia, que tu falou, referente a que IP cancelou, né, o município de IP divulgou nas redes sociais, então a gente pode falar aqui, cancelou por falta de recursos, né, e nós, nesse ano, pela primeira vez, nós conseguimos ter mais recursos arrecadados do que gastos de recurso público. No total de recursos, e eu até oriento o presidente Márcio que chame o Tiago Paz aqui para explanar sobre a vendêmia. Nós tivemos muitos bons resultados, muitos mesmo. Acho que vale a pena a gente passar para a comunidade. Foi uma festa que eu considero a melhor de todas, a maior de todas. Poucas coisas negativas aconteceram, muitas positivas aconteceram. A gente conseguiu trazer muita gente para o município, a arrecadação praticamente ficou toda aqui, o movimento ficou todo aqui. A uva que foi vendida daqui, os restaurantes eram daqui, a praça de alimentação toda era daqui, quem cuidava dos bares era daqui. Então, a gente conseguiu que praticamente todo o recurso que foi gasto ali na festa ficasse em Nova Arma do Sul. E pela primeira vez, menos recurso público e mais recurso arrecadado gasto na festa. Então está com a palavra a vereadora Odete. Boa noite, saúdo o senhor prefeito, presidente Márcio, os colegas vereadores, público aqui presente, nossos assessores jurídicos, assessores da casa, quem nos acompanha pelas redes sociais.
Sempre é muito bom tê-lo aqui, senhor prefeito, né? Porque eu acho que é o momento realmente de uma prestação de contas e mostrar para a comunidade o que está sendo feito com o recurso público que é da comunidade. É fundamental esse diálogo, né? Essa transparência necessária que ela deve estar sempre presente, né? Tanto nesta casa como na gestão pública. Ah, muita coisa já foi dita, tinha umas questões que também já foram esclarecidas com as perguntas dos colegas anteriormente, mas tem uma que eu gostaria de lhe fazer ali, o senhor coloca a questão das obras do asfalto, tá? Que tem 2 trechos previstos para este ano, senhor prefeito, início este ano. Gostaria de saber quais seriam esses trechos, qual a quilometragem e se é com recurso público ou se é com alguma emenda. Porque a gente sabe, a gente é cobrado pelos asfaltos, a gente vê um investimento grande feito em máquinas e muitos dos nossos munícipes nos dizem: se a gente tivesse mais asfalto, não precisaria de tanta máquina. Se a gente tivesse mais asfalto, o senhor falou aqui o quanto foi investido em horas máquinas terceirizadas. O senhor falou aqui em quanto foi investido em cascalho. Então, todos esses recursos, se nós tivéssemos mais asfalto, a gente poderia investir em outra infraestrutura, em outras políticas públicas. Então, eu sou uma defensora do asfalto, sim, e sempre vou defender isso. Então, eu gostaria de ver com o senhor qual é o planejamento dos asfaltos, quanta quilometragem, quais os trechos, porque eu acho que também a gente tem um compromisso com o nosso povo, né? Quando a gente diz que agora a gente vê, a gente acompanha o pessoal na safra da uva e quando eu sei que o município faz o melhor para que as estradas estejam em boas condições para escoar a produção. Mas a gente sabe que se as estradas, os trechos tivessem asfalto, os nossos agricultores não sofreriam tanto, não teriam tantos gastos também com os seus maquinários, com os seus caminhões, enfim, seria um trabalho facilitado para todos. Então, esse questionamento para o senhor prefeito, se puder me responder. Vereadora Odete, muito obrigado também pelo questionamento, pela participação. Para nós é uma honra estar aqui e ser questionado por vocês, por cada um, né? A gente fica muito feliz. A questão das obras de asfalto, hoje o asfalto ele é uma obra com custo alto, né? 1 quilômetro de asfalto nos moldes que Nova Roma do Sul costuma executar, ele já está em torno de 1.200.000 a 1.300.000. A gente não sabe agora, nessa próxima licitação, o quanto custará, mas com certeza ele deve ter elevado o seu valor. Então, é difícil e a gente sempre precisa buscar também recurso captado externo. Nessa primeira obra que a gente vai fazer agora, que iniciaremos nos próximos dias a abertura, vai ser na continuidade do asfalto que vai para a Capela de São Valentim, que é uma das comunidades que ainda não tem asfalto na comunidade, se não for a única, é a única que não tem asfalto, e a gente pretende fazer 1,2 km nesse trecho. Tem recurso captado da deputada Denise Pessoa, R$ 400 mil, e o restante do recurso vai ser recurso do município. Uma obra que vai custar provavelmente perto de 1,5 milhão, perto de 1,5 milhão. Então, a outra obra a gente não tem definido ainda, a gente pretende fazer em 2026 mais uma obra, mas também a gente sabe da importância que é nós direcionarmos recursos para a futura ponte aqui de Nova Roma do Sul a Nova Pádua. Acho que hoje, para a comunidade como um todo, né, esse projeto, essa estrada asfaltada também é bem importante, e a gente pretende também, ainda nessa gestão, iniciar alguma coisa de asfalto nesse trecho, que hoje são de 6,2 quilômetros, que liga onde finaliza o calçamento até a futura ponte. Já temos o projeto pronto, inclusive a gente dividiu o projeto em 2 quilômetros, mais 2 quilômetros e 2,2 km, sabendo que fazer os 6 quilômetros numa obra só vai ser difícil, então a gente já contratou dividido, parcelado em 3 projetos, em 3 obras, e a gente pretende, se com esse recurso que sobra da obra da ponte e mais algum recurso do município e talvez alguma captação que a gente faça, direcionar recursos também para essa obra de asfaltamento até a ponte que liga Nova Roma do Sul a Nova Pádua. Não sei se eu respondi, mas
É isso. Muito obrigada, senhor prefeito. A gente tem algumas ideias ali, mas a gente também volta a conversar a qualquer momento. Obrigada. Certamente. Está com a palavra o vereador Tiago. Boa noite, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, secretários aqui presentes, quem nos acompanha aqui, quem nos acompanha em casa, em especial ao prefeito que hoje vem dar uma explanação aqui na casa. Roberto, tu inicia a tua fala hoje na tribuna, dizendo que tu sabe das cobranças que a comunidade passa, principalmente para os vereadores, das demandas de cada um, da necessidade de cada um. E sim, isso realmente é uma coisa que existe com um grande volume, a cobrança da comunidade. Uma coisa que eu acho que o município tem que entrar e buscar alguma forma é a questão que o colega Lores mencionou no discurso dele, que é essa questão de mão de obra no nosso município. Isso se faz necessário, embora se está aprimorando com máquinas automatizadas, mas se faz necessário, como tu mesmo falou, Roberto, esse ano existe a possibilidade de batermos 40 milhões de quilos de uva, e é onde é o nosso caro-chefe, acredito, um dos principais ramos do nosso município, e todo mundo sabe que é que nem aquele ditado da vaca, né? A vaca não dá leite, tem que tirar, a uva é igual. A pareira não dá uva, tem que ir lá e tirar e entregar na cantina. E se necessita disso pelo fato da arrecadação que o município vai ter. Se não tiver mão de obra, automaticamente, já vem falando o colega Marcelo também, que a arrecadação vai baixar. Se não tiver essa mão de obra, o pessoal vai começar a diminuir os hectares de parreira. Então, vai prejudicar também o nosso município. Outra coisa que tive uma cobrança bastante significativa aí nos últimos dias, que é gratificante de ver as máquinas novas que chegaram, com o empenho de alguns deputados. Também lembrar que esse empenho que os deputados destinam, agradecer que eles destinaram a Nova Roma, mas esse dinheiro é fruto de impostos recolhidos pela comunidade, então não é dinheiro de deputado, é dinheiro de impostos recolhidos pela comunidade, que tivemos a graça deles empenharem aqui. Se não me falha a memória, Roberto, no ano passado a gente teve 2 ou 3 leilões também, né? Então teve uma arrecadação significativa ali também, que acredito que ajudou na compra dessas máquinas, ajudou na compra da Retro, vai ajudar também o próximo leilão que será feito para a compra desse caminhão, que é necessário, que é uma frente que eu, como agricultor, tenho que proteger, que a agricultura tem que ser fomentada. Falando também um pouco de uva, quando se trata em 40 milhões de toneladas, a expectativa, eu te passo de novo, já te pedi para ter uma atenção especial em 2 trechos, que é o trecho de Gustavo Vaza, a parte lá do Chalaco, dos Volpini, que é um trecho bem íngreme, é um local que outro dia, fazendo um levantamento com os guris de lá, sai de lá cerca de 1,5 milhão de quilos de uva. Então, outro trecho bastante importante, que também tem uma produção grande, é a parte de Castro Alves, o outro lado, onde pega o Jairo Consorte, Marcelo Daló, a Vanessa Maraguanho, tem granjas, uma grande quantidade de uvas. Então, não estou dizendo que tu faça o asfalto, mas que sim, beneficie essas famílias com um alargamento de estrada, que já acredito que já dá um gás a mais para esse povo aí poder se impulsionar mais e querer impulsionar mais o nosso município. Também todo mundo já está vendo a questão da ponte, que vai sair Nova Roma e Nova Pada, um fruto que foi plantado ainda na tua antiga gestão como vice-prefeito, secretário de administração, juntamente com o Douglas, que foram os responsáveis pela arrecadação. O empenho, uma parte caiu no teu mandato já, uma parte caiu no mandato do Douglas, então é bastante importante salientar também a parceria de Nova Pádua. Nova Pádua também estava junto, também se colocou à disposição em poder estar com 50% diante da despesa ou do lucro, então é importante agradecer a eles também, e que tu possa fazer um belo mandato, que tu possa beneficiar a nossa comunidade com obras, asfalto, como a vereadora Odete fala. Acredito que quem está na estrada de chão, o melhor presente que pode ter é ter um asfalto na frente de casa, principalmente as mulheres, que tem que passar a vida inteira
janelas e portas fechadas. A partir do momento que chega um asfalto, se torna outra vida. Eu ia te pedir do campo, mas tu já respondeu. A questão do empréstimo que foi feito na legislatura passada ali, foi feito o asfalto Trajano, os 2 asfaltos, acho, o asfalto no Papa Gansan, da Salete, se não me engano, foi pago um pró-funcionário também, cerca de 1 milhão, um processo antigo, se não me falo. Mas não, Não foi? financiamento Era específico para obras, então me passei um pouco. Mas enfim, foi investido aonde a comunidade queria, onde a comunidade necessitava, que lá na frente, embora o empréstimo vai ser pago quase 2 valores, mas o povo se empenha mais em querer produzir em prol do município. Esses 5,2 quilômetros de asfalto que tu fala são asfaltos do Forlim. Esse aqui em cima da Presidente Vargas, ali dos Cansan. Salete, que finalizamos nesse ano, aqui na Carlos Leopoldo e Castro Alves. Era essa a minha dúvida, não estava sabendo certo qual que era. Isso. Mas é também o asfalto aqui que tu fala há pouco de 3 etapas de 2 km e um de 2,2. Eu sei que tu estava conversando contigo na semana passada, tu foi a Brasília tentar buscar, e acredito que esse é o espírito que temos que ter e tentar entregar essas obras para a população, que dessa forma o próprio município se beneficia com o empenho deles em querer reverter. Muito obrigado, Roberto. Obrigado que tu veio à casa. E como eu falei antes, da mesma forma que tu é cobrado, nós também somos cobrados com mais frequência ainda, acredito. Obrigado, Márcio, pela palavra. Tiago, só para complementar a tua fala e também concluir um pouco, receber como um questionamento, mas eu sei que tu deixou bem claro a tua posição e me ajudou, inclusive, né, a explicar algumas coisas, eu te agradeço. E o vereador Tiago, eu falo aqui, é um dos vereadores que me procura bastante, eu te agradeço, Tiago, sempre que tu tem alguma coisa de dúvida ou sempre que tu recebe alguma demanda, tu repassa diretamente para mim, tu deixa esse agradecimento também por ter essa confiança, né, de sempre estar ao lado aí também nos ajudando. Pretendemos, Tiago, nesse ano, iniciar a abertura das estradas, tá? Agora a gente tem condição, então nada justifica que a gente não faça alguma estrada e alguma abertura, algum melhoramento nesse ano, então a gente precisa fazer, sim, e a gente sabe que a maioria delas precisa hoje, as estradas do interior que ainda não estão asfaltadas, tá? Recursos de leilão, sim, são importantes, acho que isso é gestão de recurso, né? A gente não, por que a gente vai deixar 2 caminhões estacionados lá nas obras, apodrecendo, uma retro lá no britador sem funcionar, uma van lá na saúde que se comprou uma nova, por que tu não vai buscar recurso? Fizemos isso com uma patrola que fazia quase 6 anos que estava parado na Secretaria de Obras, leiloamos também. A retroescavadeira foi comprada totalmente com recurso de leilão, totalmente, 479 mil, foi comprada toda com recurso de leilão. A van da Secretaria de Saúde foi utilizada boa parte de recurso de leilão. Então, agora, os recursos do próximo leilão serão utilizados para a compra de um caminhão. Então, é uma forma de gerir recurso na dificuldade que muitas vezes te aparece. É assim que a gente faz. E também, Tiago, importante a tua fala, desde que eu assumi como prefeito e nas conversas que eu tive com o prefeito de Nova Lapada, sempre fui muito bem recebido, ele sempre foi muito ativo, sempre esteve ao lado, preocupado com a questão da obra da ponte, né? Então a gente não pode realmente reclamar de nada. Ele veio muitas vezes para cá, para fazermos reunião aqui no município, junto com a empresa, junto com o Ceram. Ele também batalhou muito para que a gente conseguisse esse valor da Ceram. Fomos até Veranópolis num dia com uma equipe para buscar e firmar esse recurso com a Ceram. Ele também, mesmo que ele tenha sofrido algumas críticas lá no município dele, ele aceitou fazer a mudança de 70-30 para 50-50, sugestão feita por nós para ele. Então, tudo isso a gente tem que colocar aqui com uma posição positiva quanto ao município de Nova Pátria. Agora, então, está com a palavra a vereadora Vanessa. Bom, cumprimento aqui o senhor prefeito que nos acompanhou hoje,
presidente da Câmara, colegas vereadores, Gilberto, presidente do Republicanos, a todos que estão aqui nessa casa e também quem nos assiste através da transmissão. Eu espero que esse ano também seja um ano produtivo, né? Que é isso que a comunidade também espera. E eu tenho aqui 3 perguntas para lhe fazer, prefeito. A primeira pergunta é que a gente sabe que vai ter essa construção da ponte e uma dúvida da comunidade é onde todo esse pessoal vai ficar. A gente viu que agora na contenção ali da barragem esse pessoal foi para lá em Nova Pádua, né? E agora para a construção da ponte, essa expectativa é que esse pessoal venha para cá ou que vá em outros municípios. A outra pergunta que eu tenho também é que no ano passado foi municipalizado a IRS 448, que a gente vê que tem algumas pinturas ali naquele asfalto. Tem alguma expectativa para fazer aquela ciclovia, aquela pista de caminhada, conforme foi citado ali no projeto de lei do ano passado? E a outra pergunta também é sobre, a gente escuta muito falar que vai ter uma reforma nesse que era o antigo frigorífico Bertoldo, né? Tem alguma expectativa para esse ano fazer essa reforma? O que vai ser? Enfim, né? Claro que vai passar aqui pela casa, né? Mas é o que se gera muito burburinho e a gente gostaria de saber do prefeito, né? O que vai ser, se vai realmente ter essa reforma. Então, são mais essas 3 perguntas, se puder me responder. Muito obrigado, vereadora Vanessa. Quanto aos trabalhadores da ponte, nós questionamos muito eles, inclusive a gente chamou a brigada para uma reunião com a equipe gestora da empresa da ponte, a Sogel. Eles nos dizem que não vai ter um número muito elevado de pessoas trabalhando, no máximo 50, né? E provavelmente eles não vão fazer um acampamento ou algo assim, né? Vai ser em algumas casas, Nova Pádua e Nova Roma, então não vai ter um número muito elevado de trabalhadores, pelo que eles nos informaram, né? Mesmo que todas as vigas serão feitas no local, então a possibilidade é que eles venham em algumas residências que vão ser oferecidas aqui no município. Inclusive já procuraram algumas, eu sei que já procuraram algumas na semana passada, já estão vendo, e eu acho que nesse sentido a gente não vai ter muito problema. Imagino que tenhamos mais problema com a construção da usina, sim, entre Nova Roma e Pernambuco, que aí vai ser um número mais elevado de trabalhadores, aí o problema talvez seja maior. Quanto à municipalização da 448, Vanessa, nós tivemos a aprovação nossa do município, mas o Estado ainda não aprovou, certo? Então nós não podemos fazer nada por enquanto, porque não tivemos o retorno, nem foi para a pauta ainda da Assembleia Legislativa. Acho que não sei se vai acontecer. Nós estamos cobrando frequentemente, falamos com o secretário, falamos com o presidente da Assembleia, mas ainda não temos a municipalização aprovada pelo Estado. E no Bertoldo, todos nós enxergamos uma necessidade de fazer alguma coisa no antigo frigorífico, acho que é necessário. Agora de manhã, como a gente faz com alguma frequência, a gente fez uma reunião de secretários, foi um assunto de pauta da reunião. A gente pretende, boa parte dele, não utilizar mais, então que seja destruído, porque não está mais em condições para ser reformado ou recolocado, e deixar alguma área para como uma parte de memória do Bertoldo e da construção, de quem trabalhou, mas boa parte dele vai ser provavelmente colocado abaixo, provavelmente. Essa é a ideia nossa da gestão e minha também. Perfeito, então, muito obrigada. Neste momento, então, está com a palavra o vereador José. Obrigado, vereador Márcio. Cumprimento o presidente Márcio, colegas vereadores, assessoria jurídica Eduardo e Vinícius. Cumprimento a secretária Helene, secretária de Educação Cristiano, aqui presente na casa, presidente da Braspol, público que nos assiste aqui e quem nos acompanha através das redes sociais. Primeiramente, prefeito Roberto, parabenizar pelo trabalho à frente da administração aí, aonde que eu sou de acompanhar muito o teu trabalho, a administração, e me coloco como parte da administração também, por ser da situação. Quero dizer aqui, da minha parte, algum questionamento, não quero constranger nem o prefeito e nem os colegas vereadores. Vou citar algum exemplo. A gente sabe que a comunidade cobra o asfalto nas ruas, nas linhas que foram comentadas aqui pelos colegas vereadores,
Todo mundo quer o asfalto, é uma coisa, traz qualidade de vida e também beneficia a sociedade. Mas também a comunidade cobra o asfalto de Nova Roma até onde vai ser construída a ponte. Então, com certeza, me coloco na tua situação, Roberto. Com certeza, o agrado teu seria fazer o asfalto em todas as linhas que foram mencionadas e também de Nova Roma até a ponte, que agora vai ser a ponte. Quero citar aqui algum exemplo de algum asfalto aqui e trazer também alguns números que tu recém falou aqui, Roberto. Onde que no ano de 2025 nós arrecadamos 3.710 de emendas, onde que a Nova Roma foi contemplada com recursos de emendas de deputados. A gente sabe que os recursos que vêm dos deputados é de imposto, que a gente gera e vai e volta. Mas se a gente não cobrar dos deputados, nós temos exemplo aqui de 3 ruas. A linha Carlos Leopoldo Nascente, onde que teve uma emenda do senador Reis de 1 milhão. Se a gente não cobrava, a rua não existia. Nós temos um exemplo da rua Raul Bortolini, onde que tivemos a emenda de Denise Pessoa e de Dionísio Marcão, deputado federal, onde que praticamente a obra custou 0. Nós temos um exemplo aqui agora, o asfalto de São Valentim, que o prefeito recém apontou ali, com uma emenda de 400 mil reais da Denise Pessoa. Então, o asfalto tem uma contrapartida do município, mas também tem recurso dos deputados. Nós temos um exemplo das máquinas que a gente buscou, trator de esteira, a eletrogiratória, aonde que teve 1,5 milhão de emenda. Veio porque a gente cobrou. Então, a gente é cobrado. O que a gente cobra dos nossos deputados? O ano que vem, esse ano é época de eleição. Vamos apoiar quem trouxe o imposto que a gente passou e levou de volta ou quem que não levou o imposto de volta? Essa fica a minha questão, meu questionamento aqui. Vamos apoiar os deputados que trouxeram os impostos que a gente pagou ou quem levou os impostos que a gente pagou e não deu retorno? Isso a gente também tem que pensar aqui como vereadores e cobrar sim. Agora, quando que chega na época da eleição, a gente vai partir para onde? Pedir voto para quem? Se o cara não contribuiu com o programa. Só votam? Não. Os eleitores votam na gente e cobram. E nós temos que fazer a mesma forma. Contribuir com quem contribui. E é dessa forma que o município anda. Roberto, a questão de pergunta, não quero nem te fazer nenhum questionamento, quero só parabenizar a administração pela bela festa que saiu da Prima Vendêmia aqui e dizer assim que, com certeza, a gente tem que botar o município em primeiro lugar. Que nem você citou lá no início da tua fala, botar sempre o município em primeiro lugar. O atendimento ao público, qualquer administrador quer agradar todo mundo. Mas é que nem a nossa casa, né, Roberto? A gente faz o que a gente alcança. E se tem a família que contribui, a gente cresce mais. E se a família não contribui, a gente simplesmente fica arrasada. E essa casa aqui é da mesma forma. Se a casa aqui contribui com a administração, o prefeito também faz a parte dele. Se a casa não contribui, da minha parte era isso. Vereador José, muito obrigado. Tá? A gente acompanha também o teu trabalho há bastante tempo, sabe da importância que tem. As emendas parlamentares é o jogo e nós temos que jogar, concordem ou não, né? É o que se tem hoje e realmente fazem a diferença para o município, não se tem dúvida. Se a gente tivesse no 2025 3 milhões e 700 a menos, a gente, né, teria muito mais dificuldades. Isso é verdade. Eu agradeço muito a todos vocês. Márcio, como presidente, muito obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui, tá? Falando à Câmara de Vereadores. Vocês sabem da importância e da valorização que eu sempre dei para a Câmara de Vereadores, pela participação que eu tenho aqui, por sempre estar ouvindo. Eu acho que é a melhor forma de a gente estar próximo da comunidade, é estar próximo da Câmara de Vereadores. Então, contem comigo. Também é uma alegria ter sido questionado por todos, né? Uma alegria muito grande. E estamos à disposição, Márcio, sempre estamos à disposição da Câmara.
Nós, na administração, como vocês, vereadores, pretendem o melhor para o município e tenho certeza que, andando nesse caminho, todos nós cresceremos e cresceremos como cidade, como município, atingindo bons resultados, como a gente vem atingindo, principalmente na educação, nesses últimos meses, nesses últimos anos, e é assim que a gente quer crescer. Então, muito obrigado e me coloco à disposição sempre, Márcio. Muito bem, prefeito Roberto. Quero, em nome desta Casa Legislativa, agradecer a sua presença nesta tribuna. A sua vinda demonstra respeito ao Poder Legislativo e, principalmente, ao nosso município, que espera de todos nós responsabilidade e diálogo. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir, questionar, e isso é essencial para uma democracia forte. Quando o Executivo e o Legislativo se encontram com transparência, quem ganha é a população de Nova Roma. Levo comigo a convicção de que, mesmo diante dos desafios, é com união e respeito que construímos um futuro ainda melhor para o nosso município. Prefeito, conte com esta Casa Legislativa para o diálogo e para tudo aquilo que for de bom para o nosso povo e para o nosso município. Muito obrigado pela sua presença, pela sua fala e pela sua disposição em estar aqui conosco. Muito obrigado e parabéns pela sua administração que está fazendo. No grande expediente, daí nós não temos ninguém inscrito hoje. Entrando na ordem do dia, temos o projeto de lei 1736 de 2026. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 1736. Inclui meta no plano plurianual para os exercícios 2026 e 2029, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e lei orçamentária anual 2026, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$3.000. Então está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Lores. Obrigado, presidente Márcio. O relator desse projeto seria eu mesmo. Vou dar o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer 04 de 2026. Matéria: projeto de lei número 1736/2026. Relator Lores. Relatório: trata-se do projeto de lei número 1736 de 2026, de iniciativa do prefeito municipal em exercício, que, letra A, altera e inclui meta do PPA 2026-2029 na LDO 2026 e a LOA 2026. Letra B, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$13.000 na dotação indicada, com cobertura por superávit do exercício anterior. A exposição de motivo justifica o crédito especial pela inexistência de dotação orçamentária específica e menciona a criação de nova rúbrica para o Programa Educacional Fiscal, com referência ao decreto municipal indicado, decretos municipais indicados. Análise. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se sobre a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto, nos termos do artigo 41, inciso 1º, a linha B do Regimento Interno. No âmbito deste parecer, a proposição versa sobre a adequação do planejamento governamental, PPA, LDO e LOA, e a autorização legislativa para abertura de créditos adicionais especiais com indicação de dotação e fonte de cobertura, inserindo-se no ciclo orçamentário municipal. Quanto ao conteúdo da instrução do processo administrativo, registra a existência e a disponibilidade de superávit por fonte, o que reforça o laço de crédito e reduz risco de questionamento em controle interno e externo. Assim, não se identifica vício formal de iniciativa nem afronta direta e parâmetros constitucionais. A aprovação do projeto preserva a coerência entre o planejamento e o orçamento e assegura a execução com lastro, transparência, controle e em resguardo das contas públicas. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de todos os membros,
avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1736/2026, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Arma do Sul, 17 de fevereiro de 2026. Relator Lores, José Luiz Cumim, Tiago Bento, membro. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lores. Agora está com a palavra o presidente da Constituição Orçamentária, vereador Rutinês. Obrigado, presidente Márcio. Eu serei o relator. Então, análise. Trata-se da abertura de créditos adicionais especiais. O projeto de lei visa alterar a lei orçamentária vigente para autorizar a criação de nova rúbrica para o Programa de Educação Fiscal. Verifique-se que a preposição é de iniciativa do Poder Executivo, atendendo à prerrogativa constitucional e a matéria não apresenta incompatibilidades com as normas de responsabilidade fiscal. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário avaliou o parecer que se opinou unanimemente pela aprovação, podendo seguir o seu recurso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Arma do Sul, 17 de fevereiro de 2026. Rutinês, presidente. Rosângela Maria Cepo, membro. Odete Bortolini, membro. Obrigado, vereador Rutinês. Alguém gostaria de comentar este projeto de lei 1736? Não havendo ninguém que queira comentar o projeto, então colocamos o projeto 1736 em votação. Quem for favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1736/2026, aprovado por unanimidade de votos. Nos esclarecimentos pessoais, não temos ninguém inscrito hoje. Recados finais. No dia 25, às 14 horas, teremos audiência pública da avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão do dia 18 de fevereiro de 2026.